6 perspectivas pessoais, é isto que nos traz aqui. E com o enquadramento, digamos, que já fiz, aquilo que vamos ver hoje é resultado, na verdade, de uma armadilha que me fizeram um dia, que me obrigaram a nossa estimada ALC da Produtividade e Desenvolvimento, alguns em outubro do ano passado, disse: "Vais ter que fazer o 6PPs daqui a uma semana, daqui a 2 já mesmo." E, bom, a agenda não é uma coisa facilmente gerível e, portanto, tive que preparar um 6PPs em modo expedito e saiu, digamos, a uma coisa próxima daquilo que vocês vão ver no dia a dia. Portanto, esta armadilha mantém-se carinhosamente nos suportes do 6PPs que tenho, digamos, usado, que temos usado, e por acaso também não é por acaso, não é? Porque, na verdade, nós vamos falar hoje vezes demais de armadilhas e ratoeiras que temos na vida. Não é? E, portanto, é tema de conversa. Não é? Quando falamos de ratoeiras, falamos também, ou podemos falar naturalmente de ratos, não é? E a verdade é que este rato também está cá desde o primeiro dia, tem sido companheiro de percurso, digamos, neste projeto, e em particular sempre que falamos destes XPPs. Este rato teve para se chamar, não sei se sabe, o primeiro nome do Mickey foi Mortimer, mas Mortimer não dá muito jeito e, portanto, nós batizámos-lo de Timóteo. E este é o Timóteo que nos vai acompanhar durante, digamos, esta apresentação. Não é? O Timóteo vai nos fazer companhia. Quando falamos de perspectivas, porque é disto que se trata, nós estamos sempre a falar de coisas que não estão nem certas nem erradas, porque cada um de nós tem perspectivas diferentes, o ângulo como olhamos para as coisas, a forma como encaramos as coisas, conta sempre. Bom, uma situação dessas, quer dizer, é simples, como é que uma mesma situação, face às expectativas de cada personagem que nele estão envolvido, pode significar coisas tão antagonicamente diferentes para uma e para outra pessoa. É disto que se trata. Perspectivas são isso mesmo. São coisas que não estão nem certas nem erradas, dependem da forma como olhamos para as coisas. A mesma coisa aqui com este senhor, nunca percebi se ele está a olhar para mim de frente ou de lado, e eu se calhar tenho uma percepção, e vocês quando olham para um destes cavalheiros, vão estar a pensar se calhar no outro, está a olhar claramente de frente ou claramente de lado, ou nem uma coisa nem outra, depende da forma como olhamos para as coisas mais uma vez, e é disto que se trata. Perspectivas. Uma outra coisa, e antes de, enfim, nós quando estamos a falar de PPs, de perspectivas pessoais e de PPs, só aqui uma declaração de interesses, é que as PPs existiam já há muito mais tempo antes de se falar de perspectivas pessoais, porque há uma coisa chamada vitamina PP. Nós vamos hoje também falar de vitaminas. Não é? A vitamina PP foi sintetizada no século XIX, por um senhor alemão austríaco que não me recordo bem, chama-se também ácido nicotínico, isso não tem nada a ver com a nicotina, por acaso é este, acho que não tem nada a ver com a nicotina, e tem propósitos terapêuticos, e permite reduzir os níveis de colesterol, aumentar a qualidade de vida, reduz o risco de AVCs, de ataques cardíacos e por aí fora, e portanto as PPs eram vitaminas antes de ser perspectivas pessoais, mas na verdade uma coisa, da forma como o vemos, pode bem confundir-se com outra. E, aliás, as vitaminas existem em várias apresentações e formatos, portanto, estão a dispor de todos nós assim queremos tomá-las. É? A mesma coisa com as perspectivas pessoais. Nós podemos tomá-las ou não. Podemos sintetizá-las ou não, assimilá-las ou não e ter proveito daquilo que é a nossa assimilação das perspectivas pessoais, assim como das vitaminas. 6 perspectivas pessoais são, na definição, digamos, se quiserem, canónica, e se tivermos que sintetizar, da KW, isto na prática foi um conjunto de conceitos sintetizado pelo próprio Gary Keller, são princípios fundamentais para quem quer atingir os níveis mais elevados, níveis excepcionais de desempenho e resultados. É disto que se trata. As perspectivas pessoais são os princípios que adotam os personagens que querem ter níveis elevados de desempenho e resultado. Na verdade, resultam sempre de uma interseção de 3 coisas. Da mentalidade, da forma de mentalidades, da forma como olhamos, pensamos nas coisas, das atitudes que escolhemos ter perante as coisas que nos rodeiam e das abordagens que, em função destas atitudes e das mentalidades, nós pomos em ação para endereçar, digamos, as questões que nos rodeiam na vida em geral, na atividade profissional. A definição de Gary Keller é esta, portanto, isto é SIC, os que atingem o mais elevado nível de desempenho têm em comum precisamente uma mentalidade, um conjunto de atitudes e uma abordagem que adotam em função precisamente dessas atitudes, dessa mentalidade, em relação a tudo, à vida, aos projetos em que se envolvem e que lhes permitem ter
níveis muito elevados de desempenho e resultados. Né? Isto são questões quase de enquadramento e definição, porque as 6 perspectivas pessoais, digamos, depois são precisamente 6, passo o pleonasmo, e resultam sempre muito, se nós olhamos nesta perspectiva de, enfim, quando olhamos para as coisas, a mentalidade, primeiro tem que olhar para as coisas de determinada maneira, e se eu for, eu faço, e só depois de fazer tenho, não é? E, portanto, estas coisas não podem ser vistas da forma inversa. Quer dizer, podemos vê-las da forma inversa, mas nunca teremos níveis de resultado e desempenho, digamos, excepcionais. Nem na vida, nem na atividade profissional em geral. Já agora, isto traduzido para o português, há uma lei BOLD na KW, BOLD, para os que cá estão sabem o que é um curso de, enfim, de estímulo à atividade, geração de negócio, etc. E uma das leis BOLD, que são muitas, é precisamente ser, fazer, ter. Por esta ordem, não pela inversa. Quais seriam, então, ainda para terminar, há uma, eu creio que a maioria de vós conhecerá o Shift, são colegas da KW. O Shift foi um livro escrito pelo Gary Keller em 2009, a seguir ao subprime, que na prática tem sido imensamente útil já agora para nós, em particular neste período em que temos assumidamente um mercado em mudança, portanto um mercado em que estamos a transitamos para o mercado de compradores, e em que os princípios de ação e as táticas que adotaram consultores que navegaram bem durante a crise do subprime e prosperaram depois dela, puseram em ação. E são muito uma das coisas que está no Shift, digamos, esta frase deste senhor, Brian Tracy, é talvez das mais ricas que lá está, pelo menos para mim, é: nós não podemos controlar o que a vida nos traz. Nós não podemos controlar as circunstâncias que nos rodeiam. Nós não podemos controlar nem escolhemos que nos tenha caído um Covid em cima. Mas podemos e devemos controlar a nossa atitude perante o que nos rodeia, o que nos acontece. Porque essa é a única forma de continuarmos a ser donos do nosso caminho. É a única forma de dominar a mudança, em vez de permitir que ela nos capture e que nos domine. E as 6 perspectivas pessoais são tudo sobre isto. Né? Não resisti a partilhar também, digamos, esta frase convosco. Quais são, então, as 6 perspectivas pessoais? Primeira perspectiva, compromisso. Leiam sempre todas as perspectivas com compromisso com alguma coisa. Compromisso com o autodomínio. Isto quer dizer, bom, eu conheço-me, a primeira coisa que tenho que fazer, eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes e fracos, em função deles eu tenho que derivar um plano de ação para concretizar. Isto também é tudo sobre não só autodomínio, mas domínio, mestria. Eu vou dominar um determinado tema, um conjunto de temas, para ser absolutamente proficiente nele, para ter resultados extraordinários. Segunda perspectiva, regra 80-20. Isto é uma coisa que, enfim, vulgo, se quiserem, lei de Pareto. O senhor Pareto inventou esta lei há muito tempo. É muito simples. 20% do nosso esforço conduzem a 80% dos nossos resultados. Portanto, 20% das coisas que fazemos são verdadeiramente importantes, porque conduzem à maioria dos nossos resultados. O tema é o que fazemos com isso. A lei de Pareto está inventada. Mas é o tema, está bem, e o que é que eu faço com as coisas que são prioritárias para mim? Como é que eu bloqueio tempo para as conseguir pôr em ação? Porque é aí que está o segredo. Não é no princípio, nem na intenção, é no que fazemos com ela. Terceira perspectiva. Tem uma designação até assim um bocadinho mística, se quiserem, porque de EEP é uma coisa meio... Bom, de entrepreneurial para purposeful, de empreendedor para propositado. Isto é tudo sobre a adoção de abordagens diferentes para ter níveis de resultados diferentes. Nós somos humanos, limitados, mortais. E, portanto, o nível de resultados que conseguimos ter com a nossa capacidade finita, limitada, humana, é obviamente finita, limitada, como sempre. E, portanto, por mais que façamos a partir de determinada altura, não conseguimos adotar ou atingir outros patamares de resultados. Isto é tudo sobre eu posso fazer o melhor que sei ou posso fazer o melhor que posso ser feito. E para isso adotar outras abordagens. Quarta perspectiva. Autoaprendizagem. Bom, a aprendizagem deve ser vista como um processo absolutamente contínuo, absolutamente permanente. Vezes demais nos convencemos, já sei tudo sobre isto. Não é verdade nunca, porque hoje somos um personagem diferente do que somos daqui a 2 meses e daqui a 4 e daqui a 6. E a própria aprendizagem, as experiências, a consolidação de realidades do terreno, etc., com que convivemos, nos faz ter uma percepção diferente da mesma coisa há 6 meses atrás. A aprendizagem e este compromisso com a aprendizagem é absolutamente decisiva para quem quer ter resultados extraordinários. Quinta perspectiva.
remoção de crenças limitadoras. Esta deliciosa. Nós temos coisas demais na parte de trás da nuca, de forma inconsciente, muitas vezes, no nosso cérebro, resultado do que foi a nossa existência até hoje, de crenças que fomos consolidando, cristalizando, que o que fazem é ser bloqueadores da ação. Bloqueadores da ação até de arranque, em muitos casos. E, portanto, a remoção de crenças limitadoras é alguma coisa que quem tem resultados extraordinários tem que ser capaz de fazer. Tem que ser capaz de as trabalhar, de lidar com elas e de as ultrapassar. E, finalmente, sexta perspectiva, ser responsável. Ser responsável, bom, não na perspectiva, se quiserem, paternalista do ser bom pai ou mãe de família, convém que já agora todos os que somos que também o sejamos, não é? Mas ser responsável numa perspectiva be accountable, ser responsabilizável pelos meus resultados, pela minha ação, pelo meu plano, e não numa perspectiva de nunca auditoria, controlo, policiamento, fiscalização, mas numa perspectiva de autodesenvolvimento. A responsabilidade, se eu tomar as rédeas, digamos, da minha ação, a responsabilidade pelos meus resultados, pelo meu destino, pelo meu futuro, é minha. Eu tenho o controle. Versus ser vítima das circunstâncias. Ai, que chatice, isto aconteceu e, portanto, agora já não consigo, etc. São estas as 6 perspectivas pessoais, se quiserem, e é sobre isto que vamos falar um bocadinho nos próximos, minutos. Se vocês tiverem paciência para ouvir até lá. Eu convidava-vos agora, talvez, a ver este vídeo curto. Imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes. Ups. Acabou aqui. Desculpa lá. Acho que fiz a geneira. Desculpa lá. Houve aqui problema, não é? Imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes. It was terror. Life was over. And I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list. We have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't. All the fences I wanted to mend. All the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on, I came up with a saying.
which is I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot. I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I've tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent yet. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. Bom, eu creio que, enfim, este trecho é muito autoexplicativo, não é? Acho que há aqui uma sugestão clara que é bebam vinho, todos os que têm lá em casa, porque estar a colecionar os experimentos posteriores não faz sentido. E acho tudo aqui que este senhor chama-se Rick Elias, é um dos sobreviventes, houve muitos, felizmente, temos muito a descrever, daquela amaragem no rio Hudson, foi feita, digamos, este caso é conhecido, há um filme sobre ele e tudo. E este senhor, basicamente, as coisas que retenho, ele foi ao futuro e voltou no instantinho. E percebeu as coisas que devia ter estado a fazer até hoje e que não tinha feito. E tem um propósito firme, tem um propósito claro, quer ser um bom pai. No caso dele é este, podia ter sido outra coisa qualquer. E escolheu ser feliz, não é? Escolheu que as coisas pequenas na vida não façam diferença na vida dele. E a questão aqui é um bocadinho quantos de nós vamos ao futuro e quantas vezes e olhamos para trás e dizemos, o que é que eu devia estar a fazer agora? Porque o meu propósito é este e se calhar o que estou a fazer com a minha vida todos os dias não me permite atingir isso, não é? E nós só quando temos estes sustos e quando temos estas coisas é que escolhemos fazer, somos empurrados para chegar a conclusões. Porquê? Se há algo que é estrutural e estrategicamente importante para nós, porquê é que não escolhemos fazê-lo hoje, amanhã, depois da manhã, para que isso seja? Porquê é que não é deliberado e é forçado e por inércia? Pronto, é uma perspectiva que eu acho que esta comissão que nos faz pensar. É porque a questão é, o tempo passa, o tempo é impiedoso, o tempo não para. Enquanto estamos aqui a falar, o tempo está a passar.
E nós podemos escolher, digamos, ter uma vida e viver numa ampulheta desde que nascemos até morremos, não é? A ser vítimas, ou se quiserem, rebocados pelas circunstâncias, rebocados pelo dia-a-dia, pela espuma dos dias, pela exigência, pelas coisas que nos vão acontecendo, perdendo o foco naquilo que é verdadeiramente importante, e podemos ser triturados por uma máquina de lavar da espuma dos dias, que é este o tema, não é? E andamos a rebolar em torno da nossa própria existência, não é? Ou podemos pensar, bom, será que estamos mesmo a ver a vida que queremos viver? Será que não estamos a perder tempo? Será que não podemos ter opções hoje deliberadas, estruturais, estratégicas, que ponhamos em prática todos os dias, a partir de hoje da nossa vida? E é esse o tema, não é? Feito este enquadramento. Primeira perspectiva, finalmente. Não se preocupem que isto não demora tanto a chegar ao fim como demorou a chegar à primeira perspectiva, acho eu. A primeira perspectiva, como vos disse, é assumir um compromisso com o autodomínio, não é? E depois o domínio em si mesmo. O que é autodomínio? Se tivéssemos que o definir muito simplesmente, autodomínio é ser mestre de quem sou, é conhecer-me, a mim, a cada um de nós, e ser aprendiz daquilo que não sei. Okay? E, portanto, é conhecer objetivos, é tê-los, é saber quais são esses objetivos. Sem propósito, sem norte, não vamos a parte nenhuma. É, além disso, conhecer o que são os nossos pontos fortes, como é que os podemos capitalizar e quais são os fracos, ter a clarividência, a lucidez suficiente para os perceber, com a ajuda, porventura, de outros, não é? Vale a pena, porque os olhos externos vêm sempre sobre nós próprios, melhor do que nós próprios, e trabalhar nesses pontos fortes, capitalizando os fortes naturalmente, e trabalhando aquilo que são fragilidades, lacunas que temos, para ser capaz de as melhorar para atingir os objetivos que temos claros e sabemos quais são. Isto é autodomínio. E o tema, isto chega a conhecermos, temos objetivos, não, é que depois é preciso fazermos por isso, não é? E fazer por isso pressupõe domínio, mestria. O talento não chega, a inspiração não chega, a vontade não chega e o talento e a inspiração não chegam. Há um livro, quer dizer, quando falamos sobre domínio estamos a falar sobre muitas horas de trabalho. Para ser mestre num tema está demonstrado, há, aliás, literatura sobre isso. Este é um dos livros, um livro chamado Outliers, que é sobre casos de personagens em várias áreas que têm desempenhos excepcionais. Escrito por um senhor chamado Malcolm Gladwell. Eu recomendo a leitura deste livro, tem até coisas giras, engraçadas, e faz estudos sobre vários. Aqui partilhava convosco um par de coisas para vos ilustrar o tema. Para já, a mestria não é um destino em si mesmo. É uma viagem, é um processo contínuo e permanente. Nós podemos sempre melhorar. Segundo, não é uma coisa atingível ao virar da esquina. Exige muitas horas de trabalho. A mestria, está mostrado neste livro, em média, digamos, para ser absolutamente excepcional numa determinada disciplina, devemos dedicar aproximadamente 10.000 horas ao treino dessa disciplina, seja ela qual for. Foi feito um estudo, por exemplo, sobre violinistas, miúdos violinistas, que tinham começado o estudo do violino, não é? Em tenra idade, e depois olhou-se, vários anos depois, para aqueles que estavam e que tinham, digamos, preponderância, que tinham destaque em grandes orquestras internacionais, como solistas, etc., e concluiu-se que esses são aqueles que tinham dedicado, independente do talento que têm, que tinham dedicado mais horas à prática e ao treino deliberado do violino. E correlacionam-se, há vários outros casos, digamos, que são referidos também no livro, correlaciona-se, portanto, aquilo que é a mestria com o número de horas de trabalho. Mas não me parece difícil de entender, não é? Porque nós, para fazermos uma coisa bem, temos que a fazer muitas vezes. E quanto mais vezes fazemos, mais inconsciente se torna a forma proficiente como a fazemos, e mais resultados, digamos, temos dessa atividade. Há outra coisa que também, enfim, que está no livro e que nada tem a ver com mestria, tem a ver com quase obras do acaso. São aquilo que se chama hidden factors. Às vezes há personagens que têm, de facto, mais desempenho por motivos que são absolutamente circunstanciais, mas isto é mais quase a título de curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, que eu não sabia, os jogadores da National Hockey League profissional do Canadá, os melhores jogadores nasceram quase todos no primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. E podemos pensar, bem, mas terá alguma coisa de astrológico? Bom, até pode ter de astrológico também, mas a verdade é que eles são mais proficientes que os outros, são melhores que os outros, porque estão desfasados no ciclo escolar.
É como cá, as crianças entram para as aulas, para a primeira classe em setembro, são aqueles que já têm idade para entrar. Os outros que se atrasam, entram mais tarde. Ora, os que se atrasam, entram mais tarde, são fisicamente mais fortes, mais preparados, mais maduros fisicamente, do que os outros têm a mesma coisa. E, portanto, isso ao longo do tempo, com prática deliberada, é uma coisa que lhes dá alguma vantagem. A verdade é que, estatisticamente, isto acontece na National Hockey League. Portanto, ele fez este estudo e chegou a esta conclusão. O segundo caso, que é, não sei se sabem, mas as crianças chinesas têm mais sucesso mais cedo na disciplina de matemática do que as ocidentais. E isto tem a ver com o facto de serem, mais uma vez, tem a ver alguma coisa com a longitude em que nascem, ser bom. Não, não tem. Tem a ver com a língua. Pode até ter a ver com outras coisas, com a língua que falam. Porque em português diz-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e depois diz-se 11, 12, 13, 14, 15, 15 não tem nada a ver com 5, 16, 17, 18, depois 21, 20, 21, 22. E em inglês também, 11 não tem nada a ver com 1 e 12 não tem nada a ver com 2 e tal. E em chinês, não me perguntem para dizer as palavras em chinês porque eu não sei, mas diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, 10 e 5, 20 é 2, 10 e 1, 2, 10 e 2. É uma coisa muito mais lógica, a língua não complica. E, portanto, há muito meio facilidade de apreensão dentro destas coisas. Isto são alguns hidden factors, fatores escondidos que estão também na nossa existência. Bom, são acasos. Mas o que eu gostava que tivessem é domínio de uma determinada disciplina. Para ter proficiência exige muitas horas de trabalho. Mestria. Bom, o talento, é claro que ajuda, obviamente. E todos sabemos, personagens proeminentes em várias disciplinas têm talento. Mas o talento não chega, eles trabalham. Já veremos alguns exemplos. É preciso ter clareza de propósito e objetivos, porque quem a tem, digamos, a montante, em princípio, tem maiores condições, desde logo para se dedicar, para ter a noção de que tem mais resultados dessa forma. Muitas horas, prática deliberada, como vimos há pouco, ao ponto de criar hábitos. Porque quem pratica deliberadamente uma determinada, depois cria o hábito, passa a fazer aquilo todos os dias, já nem dou por isso, e faço bem, porque já pratiquei muitas vezes, não é? E para fazer coisas que nem sempre são divertidas, nem tudo é divertido. Eu creio que tenho aqui muitos consultores imobiliários, digamos, só vejo 4 neste momento, mas toda a gente gosta de fazer geração de leads, coisa. Toda a gente gosta de falar todos os dias com proprietários, toda a gente gosta de o fazer. Se houver alguém que queira pôr o dedo no ar, que estão todos os dias, é delicioso e tal, tenho certeza que não é o caso. Há dias que não apetece, há outros que não. Mas a verdade é que é necessário para termos resultados, não é? Eu adoro, por exemplo, fazer mergulho. Não é? E o mergulho é uma coisa, a logística do mergulho é uma coisa horrorosa, porque a garrafa pesa, o equipamento não sei o quê, às vezes estamos com calor, já estamos de fato, e depois vamos para águas em que estamos a enjoar e a fazer, quer dizer, mas fazemos isso porque temos depois o prazer de desfrutar dos resultados que isso nos proporciona, não é? Que é da experiência que é extraordinária. Okay? Bom, portanto, autodomínio, conhecimento de nós próprios, pontos fortes, pontos fracos e trabalhar, digamos, estas duas perspectivas e muito trabalho, mestria. Okay? Aqui um exemplo rápido, quer dizer, este senhor, eu gostava de fazer isto algum dia na minha vida, não sei se algum de vocês consegue. Quantas vezes é que acham que este senhor cortou projetos? Eu não sei muito bem o que é que isto é. Muitas. E se calhar umas vezes cortou os dedos, com certeza. E só chega a este nível de proficiência porque fez imensas vezes. E este senhor, quantas vezes é que acham que deixa pões de costa na água? E quantas vezes é que acham que se calhar se magoou um par de vezes? Quantas vezes é que acham que ele fez este mergulho todo enviosado em vez de entrar direitinho na água? Trabalho, treino. Para atingir a perfeição é preciso isto. E a perfeição não existe, porque é sempre possível melhorar, digamos, mesmo no ponto em que estamos. A segunda nota ainda em relação à mestria é que, a média normalmente é aceitável. Isto é um conceito que está no Shift também, já agora no livro, que é muito simples. Imaginem uma folha em branco em que desenham um risco da esquerda para a direita. E põem de um lado do risco o fracasso total e do outro lado do risco o sucesso absoluto. Okay? A generalidade das pessoas não tem nem um sucesso absoluto, nem é totalmente fracassado. Está na média. A maioria das pessoas tem um sucesso aceitável. Está na média. Tem resultados aceitáveis, que lhe proporcionam o que querem. Bom, e quem normalmente está mais próximo do lado esquerdo, do fracasso total, escolhe fazer só aquilo que lhe apetece, normalmente faz menos do que é preciso, faz os mínimos olímpicos, enfim, hoje sim, amanhã não. Tal. E estas pessoas estão mais longe de ter bons resultados. Por outro lado, as que estão no outro extremo,
as que atingem o sucesso absoluto, se é que tal coisa existe, mas que têm resultados muito... Estão dispostos a correr o extra mile, fazem mais do que é necessário, fazem mais vezes do que é necessário, fazem mais coisas do que é necessário e nem sempre coisas que lhes agradam. E portanto, dito isto, vendo estes dois extremos, a maioria está na média. A questão é que, amigos, quer dizer, a opinião, enfim, é nossa, e já gravei no Chico, nós entramos numa época de esforço extra, agora, enquanto falamos. Já sabemos que o nosso mercado é mais exigente hoje, porque para ter o mesmo número de leads, para ter os mesmos resultados, para ter o mesmo volume de negócio, é preciso fazer o dobro do esforço, gerar o dobro, se calhar fazer o dobro dos contactos para ter o mesmo número de leads, etc. Nós entramos numa época de esforço extra. E enquanto que o esforço médio nos permite, em condições normais, em momentos normais, atingir níveis de sucesso aceitável, nós, por ter entrado numa época de esforço extra, a fasquia é elevada. Nós precisamos de ter uma dose de esforço extra para ter o mesmo nível de sucesso aceitável. Não necessariamente com esforço médio temos aquilo que precisamos sequer. Portanto, podemos ficar mais próximos do fracasso se não tivermos esforço extra. Isto só corrobora a necessidade da prática deliberada, do esforço, da mestria para ter resultados. E nos momentos em que entramos, mais ainda. Isto são alguns exemplos de personagens. Este aqui eu não resisto. Eu creio que toda a gente conhece este senhor. Ele hoje acho que tem o dobro da idade do que nesta fotografia, mas eu não resisto a reproduzi-lo nas cores do clube que o viram nascer. E que, enfim, não foram os andorinhas, não sei o quê, mas este foi o clube onde ele despontou para aquilo que é hoje. E o Ronaldo, quer dizer, é um fenómeno, é um talento, é um atleta nato, é incomparável, não é? Mas o Ronaldo não é só talento. O Ronaldo ficava no final dos treinos a marcar livros sozinho e marcava dezenas de livros sozinho, ou algumas vezes há uma centena, enquanto os outros tinham ido para o balneário. O Ronaldo é aquele que nos treinos da seleção, ou mesmo nos treinos quando faz estágios, faz banhos de gelo às 4 da manhã se for preciso, porque essa é a hora milimetricamente em que a coisa melhora a recuperação muscular que ele tem. Portanto, o Ronaldo é um colosso de trabalho, sempre foi, para além do que ele é, obviamente, o talento que tem. Mas não é só pelo talento que tem resultados. Este senhor, não sei se o reconhecem, está hoje um bocadinho mais velho, é o Bill Gates, fundou a Microsoft, e toda a gente pensa, bem, Bill Gates é um gênio, e é de facto um visionário e continua a ser. A questão é, o Bill Gates teve sucesso naquilo que fez, porque, sabem, aos 12 anos esteve num campo de férias em que havia acesso a computadores, não havia muitos computadores nessa altura, nem nos Estados Unidos, nem pelo mundo, mas o pai dele pôs num campo de férias em que ele teve o privilégio de ter contato com os computadores que existiam na altura. E ganhou o gosto pela programação. E programou durante 7 horas por dia, íamos ao coisa, quando não podia durante o dia fazia-o ao fim de semana, ou fora de horas, etc. E ganhou mestria naquilo que é a disciplina em que passou a ser um líder incontestável. Enfim, há outros concorrentes hoje, como sabemos, mas criou aquilo que criou, o império que criou, também, não só com talento e visão, mas também com muito trabalho. O Mozart é este senhor, enfim, não há fotografias do Mozart que me devem imaginar, mas o Mozart é genial, sim, é certo. O Mozart teve, de facto, e tem hoje legados absolutamente geniais, mas o Mozart começou a praticar música, porque o pai era relativamente impiedoso com ele, já agora, aos 4 anos, mas até aos 9, e só depois aos 12 anos é que começou verdadeiramente, digamos, a fazer, e foi com muita prática, e muitas vezes até obrigado, que ele ganhou ou consolidou aquilo que era a mestria necessária do ponto de vista técnico para dar largas ao seu talento profissional, portanto, da atividade que desenvolveu e que hoje conhecemos. Este senhor é o Martin Luther King, que enfim, creio que toda a gente conhece o célebre do discurso do I Have a Dream, né? Que ele fez um dia, digamos, inspirado. Esquecemos que aquilo não foi um toque de inspiração exclusivo. Martin Luther King era pastor e em centenas de vezes anteriormente tinha feito preleções precisamente para as suas comunidades, para ter alguém que tinha algum treino para falar, e se calhar nos mesmos moldes, digamos, como estava a falar no dia que fez aquele discurso. Isso levou também a ter estes resultados, este impacto. Este senhor é rápido também, não. Este senhor chama-se Eliud Kipchoge e o ano passado bateu a marca da maratona corrida abaixo das 2 horas. Pela primeira vez na história da humanidade. E precisa dizer assim, muito talentoso, com certeza, preparado fisicamente, claro, sabem? Ele corre uma maratona por dia. Não sei se algum dia que ele folga, até achei isto um disparate, ri, quer dizer,
Até dizem que isto faz mal, mas ele faz isto todos os dias. Não sei se ainda o faz, mas até essa altura fazia com certeza. Okay? Portanto, muito trabalho, muita dedicação. A maratona é uma coisa que demora 2 horas a correr, não é? Portanto, todos os dias está disposto a fazer com sol e chuva, etc. Se calhar havia dias que não lhe apetecia, mas ele fazia o mesmo. E este senhor, já agora, este é o nosso Miguel Oliveira, não é? Que está onde sabemos que está hoje, teve a primeira moto aos 4 anos, ganhou o primeiro prémio ao primeiro prémio juvenil, naturalmente, aos 9 anos, e eu devo dizer-vos que ele pratica. Eu uma vez fui aos karts em Santo André e ele estava lá a praticar, portanto foi de Almada, ele é do Pragal, não sei o quê, para Santo André, para poder usar uma pista onde pudesse, digamos, e estava lá, ao fim de semana a fazer isso, praticou. E é disto que se trata. Mestria é treino. São muitas horas de trabalho, o talento não chega, amigos. E a fazer coisas que nem sempre nos agradam. Segunda perspectiva. Leite Pareto. Assumir um compromisso com a regra 80-20. Bom, isto é quase autoexplicativo. Já dizer-vos, há literatura sobre isto. Este de baixo é o livro do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Enfim, um best-seller de sempre. Há um livro do Gary Keller chamado A Única Coisa, que nós temos, aliás, traduzido para português cá, que aborda precisamente isto. Não tem nada de mediação imobiliária, é sobre perspectiva, foco, prioridades e o que fazer, digamos, com elas. E sobre o Leite Pareto e a perspectiva do 80-20, vale a pena. Pensem na vossa vida, em geral, ou se quiserem ser mais simplistas, pensem num dia vosso, como um jarro de vidro. Como um jarro de vidro. Pensem nas coisas importantes na vossa vida, verdadeiramente importantes, aquelas que não podem deixar de fazer todos os dias, como pedras grandes, big rocks. Big rocks. São aquelas coisas que vocês, porque escolheram fazê-lo, porque têm noção que essas são absolutamente essenciais, não podem abdicar. Sejam elas de natureza familiar, sejam elas relacionadas com o trabalho, sejam elas aquelas que são importantes. Depois pensem em pedras ligeiramente mais pequenas que estas, que são seixos assim de dimensão média, são coisas menos importantes do que as tais big rocks que nós não podemos deixar. E há umas ainda muito mais pequeninas, que são seixos de areia, são coisinhas granulares, que são em muito maior quantidade e que também existem na nossa vida. Não é? Agora experimentem encher o vosso dia, que é o jarro, a começar pelas coisas pequenas, pelos grãos de areia. Como ali está do lado esquerdo, aqui. E depois ponham lá as pedrinhas de dimensão média. E depois tentem pôr as grandes. Má notícia, não cabem. Vocês abdicam de fazer, abdicamos, eu estou a dizer isto não é majestático, todos fazemos isto, abdicamos de fazer as coisas importantes da nossa vida porque deixamos o nosso tempo, o nosso dia-a-dia ser poluído com coisas que existem, que estão ao nosso redor, que nos aparecem todos os dias e que deixamos entrar na nossa vida. Proposição um cenário em que, imaginem que tinham posto primeiras pessoas, essas são aquelas que têm sempre que entrar no meu dia. E depois as médias, e depois então a areia. É que a coisa conjuga-se mesmo. Na mesma. As pedras grandes ficam lá e acaba por entrar tudo. Mas só entram os grãos de areia que eu escolho que entrem. Okay? E o tema da perspectiva 80-20, desta segunda perspectiva, é o que é que nós fazemos para proteger a nossa vida, o nosso dia-a-dia, da entrada das pedrinhas de areia pequena. É basicamente disso que se trata. Okay? Isto é, digamos, outra ilustração, é que para cada pessoa, as coisas de saúde, etc., há coisas que eu não posso deixar de fazer, então uns é ir ao ginásio, eu não posso deixar que as coisas, é isto, eu tenho que estar com a família, isto depois cada pessoa escolhe as suas, em termos profissionais e pessoais. Bom, isto é, como vos disse, 20% do nosso esforço contribuem para 80% dos nossos resultados, e isto é uma coisa, as imagens ajudam-me a pensar, por isso é que eu de vez em quando tenho, vocês acham que este senhor não tem noção das prioridades que tem imediatamente neste momento? Eu tenho a certeza que tem. A prioridade dele é sobreviver. Porque se ele não remar ao ritmo certo, com os géneros, sítios certos, etc., o barco vira. Porque este rio tem caudal. Isto não é o Paiva, podia ser, mas é igual. Deve ser um rio em África qualquer, digamos, está cheio de lama. A verdade é que, bom, isto até é de lazer, porque as pessoas aqui à frente vão a sorrir e tal, devem estar a divertir-se. A verdade é que eu só tenho isto aqui porque é que nós, quando estamos em situações de emergência, como o Rick Elias temos no passado, escolhemos compulsivamente fazer aquilo que temos que fazer? É quase natural e intuitivo. Reagir nós sabemos. E até sobrevivemos.
A questão é se estamos a fazer a coisa exatamente com o ritmo, na direção que queremos, não é? Este senhor está a sobreviver, porque se ele não o fizer, aqui a única preocupação é desviar-se das rochas, manter o barco acima d'água, desviar-se dos ramos, etc. Nós fazemos isto vezes demais. Somos impelidos e empurrados em modos de sobrevivência, estou a extremar um bocadinho, obviamente, mas é disto que se trata. É porque não escolher a montante, fazer as coisas certas, e só quando somos empurrados para elas é que as fazemos. Bom, eis o Timóteo. Já não me lembrava que o Timóteo estava aqui, mas devia ser aqui. É que estarmos dispersos a fazer poucas coisas importantes e a tratar das pedras pequenas, é que agimos imenso. Nós andamos ocupadíssimos e fazemos montes de coisas. A questão é se são as que servem para alguma coisa. E estar dispersos pode ser perigosamente equivalente a estarmos a fazer imensas coisas para não atingir coisa nenhuma. Acham que ele, coitado, o Timóteo mais esforça. Coitado, ele corre. Acham que vai a muito sítio? Provavelmente não é? Mas acho que está ocupadíssimo. Convidava-vos a ver mais um pequeno vídeo. I'm David Osborne, and I'm committed to the 80-20 rule. When I was a realtor selling in Austin, I found that you could generate more sales by working harder. Well, when I moved up to Dallas and opened my first market center in 1997, and then took over 2 failing market centers in 1998, the number of hours I worked was not sustainable to the chores that I had. See, the challenge with how I worked was I treated everything equally. If the computer broke, or if I had an important client or recruit, to me, it was just a task that needed to be done. I started at A and worked my way down to Z every day. But when I moved up to owning offices as an operating partner, I couldn't get to Z. In fact, I could rarely get to M or even E. There was so much to do. So the stress was building on me. I couldn't work any more hours. And eventually I began to take a physical toll from the stress. I was burning out. In fact, I was burning out so badly that I realized that I was not the right one to do the job. So I decided I was going to replace myself. So as I began the process then of looking for someone to replace myself, I started treating the job just as you would when you were going on vacation. By nature, I started doing only the most important things, the 80-20 rule, the top 20%. Well, as soon as I started doing that, 2 things occurred. One is I started having more fun. And 2 is I started to get better results. So once I was having more fun and getting better results, I found my replacement. It was me. I just had to change the way I approached life. So it goes back to goal setting, prioritizing those goals, and then keep focused on the big rocks. I may have 35 goals a year, but I have 5 big rocks a year. And if those big rocks happen, I'm going to have a magnificent year. And of the other 25 to 30 goals, if I hit 20 of them, it's great. It's not a 100% thing. It's shots at goal, not scores. But the big rocks, you better believe those are going to happen. So that's how I keep my eye on the ball, is just by setting goals and following through on my goals, my dreams, my visions. Bom, enfim, este caso é particularmente relevante, acho que é ilustrativo disto. Eu tenho o fazer tudo e mais alguma coisa, o de A a Z. Bom, tem 2 resultados. Provavelmente não conseguimos fazer algumas das mais importantes que lá estão pelo meio. E segundo, isto pode ter, com elevadíssimos riscos, se fazemos coisas demais, não decidimos fazer aquilo que não devemos. Eu muitas vezes decido aquilo que não faço, e há coisas que são importantes, temos é que as priorizar, saber quais são as mais importantes. Pode levar-nos a situações como estas, burnout, etc. Porque, mais uma vez, temos uma carcaça um bocadinho finita, e o limite também físico e psíquico para estas coisas existe. Ele, o que disse, a certa altura encontrou o substituto de si próprio e era ele. Isto passa pela forma como nós olhamos para as coisas, cada um de nós. Ninguém o vai fazer por nós. Temos que ser nós a olhar para a coisa da forma certa, tendo claríssimo quais são as coisas que são importantes para mim, quais são os big rocks, quais são as pedras grandes. Porque se escolhermos fazer essas e não outras, se calhar temos o mesmo tipo de consequências que ele teve, que ele disse, eu tenho mais fun, more fun, eu passei a ter vida, consigo, digamos, divertir-me com aquilo que estou a fazer, em vez de andar numa escravidão permanente, e para além disso tenho mais resultados. É que o nível de resultados que podemos ter também é finito, mesmo trabalhando muito e sobretudo se não estivermos focados nas coisas certas. Okay?
Portanto, a segunda perspectiva é um Pareto ao extremo. Na única coisa, uma das coisas que é recomendado é nós temos que identificar aquilo que são os nossos 20%. Qual é a nossa única coisa? Para isso identificamos os nossos 20%. Quais são os 20% de coisas mais importantes que temos que fazer? E depois escolhemos dessas, quais são dessas os 20% das coisas mais importantes. E assim sucessivamente até temos que escolher uma coisa. Esta é que eu não posso abdicar. Depois volto para trás e se calhar acrescento outra. Mas temos que fazer este exercício seletivo numa perspectiva... sabem, uma coisa que nós temos, a to-do list, aquilo que são a lista das coisas que eu começo o dia, tenho estas coisas para fazer. E não há nenhum problema que as listemos de forma desordenada, à medida que nos vem à cabeça. Normalmente vem-nos à cabeça as coisas que são mais importantes primeiro, mas nem sempre é o caso. O que temos é que ser capazes de separar das coisas que temos na nossa encomenda diária aquilo que são as coisas que eu gostaria de fazer e as coisas que eu tenho mesmo que fazer. Os could-do e os should-do. Há coisas que eu não posso aplicar. E separar delas e transformar as nossas frequentes to-do lists em aquilo que são listas de resultados. Quais são as ações que eu sei que vão concorrer diretamente para a obtenção dos meus resultados, tal como os pensei e planeei. E isto é boa parte do processo de sermos capazes de isolar as coisas. Depois temos que fazer alguma coisa com isso, que é bloquear também o tempo para fazer essas coisas. Aqui um exemplo, digamos, entrar em detalhes, alguém que quer correr uma maratona e está na única coisa, portanto, se quiserem ler o livro de correr uma maratona, há uma série de coisas que podemos fazer, temos é que ir escolhendo uma por uma, deste conjunto de coisas, qual é a mais importante dali. Bom, primeiro vou escolher o regime, o plano, digamos isto, e depois no plano, primeiro vou ter que bloquear tempo, temos para ter tempo para treinar, se não tiver, bem adiante andar a pôr-me em dieta e a fazer mais não sei o quê, que não vale a pena. E depois preciso de coordenar isto com alguém que me faça, que me acompanhe. As decisões são nossas das coisas mais importantes das sublistas que vamos fazendo de prioridades em função do objetivo final que queremos. E, portanto, elas devem ser listas, não de tarefas, mas focadas no resultado. Uma coisa que também não existe a partilhar convosco é, isto está particularmente nas suas perspectivas, mas na capa dela temos instrumentos de organização e planeamento de trabalho que vão do existencial, se quiserem, para o tático. Okay? E quando falo do existencial para o tático, a primeira coisa que temos de todos saber, o que é que faz cada um de nós mexer? Qual é o nosso propósito em modo Rick Elias? O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero ser quando for grande? Desculpa lá a expressão. O que é que eu quero? Quero tratar bem dos meus filhos, quero ser capaz de... E para cada um de nós há de ser uma coisa diferente. Convém que seja simples, mas clara. Okay? E esta perspectiva é o que vai informar. Se eu quero ter um objetivo para este ano, ele deve ser função de um objetivo que tenha para 5 anos, talvez. E o deste ano há de ser derivado desse, que é mais longínquo, mas que está de acordo com o meu Big One. O objetivo deste ano, aí entra a parte estratégica. E o mecanismo de planeamento que temos é 1-3-5, o GPS. One Goal, 3 Priorities, 5 Strategies. Isto em inglês, e GPS, Goal, Priority, Strategy. Um objetivo, 3 prioridades e 5 estratégias para cada uma dessas prioridades para concretizar o objetivo. Okay? O objetivo anual, aqui, muito simples, eu quero ter X de faturação este ano e para isso tenho de fazer, desenvolver esta prioridade, esta e para cada uma dessas são os exercícios de planeamento. Da estratégia para o tático, o que é que significa? Tendo o objetivo, aqui é o 4-1, o nosso instrumento de planeamento, mais que ele é só o contrário. Eu posso pedir a quem está com som aberto para fechar, se achou. Não sei exatamente quem é, porque também não vejo, mas pedia que fechar. O 4-1 significa, ele é só o contrário, um ano, um mês, cada um dos meses, e o que é que eu faço em cada uma das 4 semanas deste mês. É um instrumento de planeamento para a minha atividade deste mês e de cada uma das 4 semanas deste mês. Okay? Isto depois deriva, digamos, naquilo que é a nossa atividade, no modelo económico, naquilo que é o... Portanto, o compromisso com 80-20 passa não só por termos a intenção de ter claro quais são os 20% das atividades, mas depois planear para ser capaz de proteger a execução dessas atividades. Okay? Perdi o rato. Esta ferramenta de 4-1, sempre escrever, no fundo é exatamente, portanto, objetivos anuais ambiciosos, realistas, e depois mensais, semanais. Os semanais devem ser uma lista de sucesso, e depois há os diários. Aqui tem uma ferramenta aqui, por exemplo, na LID, que é o mapa da mina, onde dizemos, bom, está bem, se eu quero fazer estas atividades no fim do mês,
então o que é que eu tenho, qual é a dose de atividades e a quantidade de atividades que eu tenho, quantos contratos tenho que estar a fazer, quantas reuniões com proprietários, quantas angariações, etc., é que devo estar a fazer, para termos um barómetro para nós próprios de se estamos ou não a cumprir as atividades que queremos para atingir os nossos resultados. Isto é um template do 4-1. Outra coisa que creio que é importante ainda também aqui é que o que é fundamental é que bloqueemos tempo. E não só bloquear tempo para dedicar àquelas atividades que são as big rocks, as atividades das quais não podemos abdicar, como fazê-lo de acordo com o nosso, entre aspas, relógio biológico. Por um motivo simples, está relativamente demonstrado, há pessoas que depois têm biorritmos diferentes, etc., mas que nós temos mais energia de manhã do que ao fim do dia. Porque ao fim do dia estamos tipicamente mais cansados e, portanto, estamos menos apetentes para a execução de determinado tipo de tarefas, desafios, etc. Já agora, este é um exemplo que é, enfim, também está na única coisa, um estudo do sistema judicial israelita, feito sobre o sistema judicial israelita, em particular numa jurisdição em que a atribuição de liberdades condicionais a reclusos, digamos, que estavam precisamente em estabelecimentos prisionais, é feita por um conjunto de juízes que tinham 3 intervalos ao longo do dia para fazer pausas. Tem um intervalo de manhã, um intervalo à tarde e depois ao final do dia. Não é? E provou-se, demonstrou-se que o número de decisões favoráveis de concessão de liberdade condicional ocorre tendencialmente mais no início do período e vai decrescendo. Eles vão perdendo a paciência, vão perdendo a resistência, vão tanto cansar. Pausam e depois novamente a mesma coisa. Pausam e novamente a mesma coisa. Isto dizer, tínhamos a preocupação, bloquear tempo é essencial, mas tínhamos a preocupação de o fazer tipicamente de manhã, por exemplo, antes de termos a manhã. Por isso é que se sugere que a atividade de geração de leads, etc., que ela ocorra de manhã. Protejamos esse tempo, depois deixamos que o caos aconteça à tarde. Okay? Esta é uma questão importante. O tema, para bloquear tempo, o que é que devemos ter em... Bom, bloquear tempo deve tornar-se em si mesmo um hábito. Okay? Porque se nós não bloquearmos tempo, amigos, as pedras pequenas e os cestos de areia dão-nos cabo da existência. A espuma dos dias dá-nos cabo da agenda. As agendas são impiedosas. E, portanto, se nós não tivermos bloqueados os períodos de tempo em que queremos desenvolver as atividades e não os protegermos, eles vão desaparecer. E a pior coisa de todas é quando eles desaparecem e não remarcamos. Não é? Ser estratégico sobre os temas que deixamos entrar na agenda. Proteger os nossos big rocks. Viver com o caos no resto do tempo. Não se preocupem. Há coisas... Receber um telefonema, eu bloqueei tempo, mas o cliente telefonou-me no sítio. O cliente é vosso. E se o cliente é vosso, o cliente, não é preciso dizer não, pode-se dizer sim, mas mais logo. Porque o cliente vai estar lá, não é mesmo? É claro que há situações e situações. Mas, em regra, pensem o número de chamadas que vocês receberam na última semana, podiam, porventura, não ter atendido nessa altura para continuarem a fazer aquilo que estavam a fazer. Com mais foco, com proteção de tempo, aposto que existem situações em que podiam tê-lo feito. Os clientes continuam a ter confiança, não é pelo facto de falarmos com eles mais logo que a coisa desaparece. E à tarde, então, dediquemos-nos a tratar das coisas que o nosso bloqueio de tempo de manhã e dedicação às atividades prioritárias não nos permitiu fazer. A outra coisa, que é uma regra de ouro, é se eu tinha uma coisa para fazer e se deixa de fazer por algum motivo, então temos que substituir, temos que recuperar. Vejamos, se temos um objetivo para cumprir, suponhamos no final do ano, e portanto no final do mês, e portanto no final da semana, etc., e se não o fizermos, ou vivemos na ilusão individual, neste caso, de, bom, eu vou cumprir o objetivo na mesma, mesmo sem fazer aquilo que tinha para fazer, ou então convém corrigir para recuperar a atividade que tenha atraso, para ser capaz de conseguir concretizar esse objetivo. Isso parece relativamente simples. O tema depois é implementar, não é? Bom, já agora algumas dicas, estas vêm também, creio que na única coisa, os blocos de tempo precisam de proteção, coitados, porque senão são absolutamente violados. E para isto, construir um bunker é o quê? Se necessário, fechem-se. Se há alguma coisa que têm que fazer sem interrupções, fechem-se. Fechem-se num gabinete, fechem-se num sítio, ponham aos escutadores, façam o que quiser, não deixem ser incomodados. Okay? Leve provisões. Porquê? Porque nós próprios encontramos muitas vezes, para nós próprios, desculpa, agora apetecia mesmo é ir ali à máquina do café, buscar lá um pacote de amendoins ou uma coisa qualquer, ou ir fazer, dizer,
são elementos, reduzamos aquilo que são os pretextos para nós próprios, para termos a certa altura de nos levantar e interromper, digamos, aquilo que estamos a fazer. Vamos apetrechados. Eliminemos as minas. Há minas, assim, isto não é uma mina, é uma bomba relógio. Isto, se nós tivermos isto, por exemplo, eu tenho isto sempre virado para baixo, em geral, quando estou a falar com outras pessoas, porque se estiver a olhar para os WhatsApp, para as coisas, para as mensagens, para os telefonemas que chegam, etc., eu vou tornar-me refém disso. Não é? Portanto, isto virado para baixo, isto em silêncio, estou-vos a dizer aquilo que eu próprio faço, e nem sempre com grande sucesso, mesmo assim. Agora imaginem o que é estarem, digamos, a fazer uma atividade em que precisam estar dedicados e terem esta coisa ligada. Não pode ser. Portanto, eliminar as minas e outras minas deste tipo. E a sobreapoio, não há nenhum problema de dizer assim, olha, eu vou estar ali fechado, não te importa, se alguém quiser falar comigo, diz que eu estou disponível daqui a 1 hora, ou daqui a 2 horas. E se alguém for dizer assim, já falo contigo, agora não. Okay? Assegurar apoio para esta proteção de tempo, nenhum problema com isso. Se estivermos todos focados e tivermos apoio para isso, depois melhor ainda. Segunda perspectiva terminou. E temos, eu acho que as outras são mais rápidas, portanto não se preocupem. Eu avançaria para a terceira perspectiva, a menos que haja alguma questão até agora. 1, 2, 3, não há, vou avançar. Ir de EP, como vos disse, volto a dizer, de empreendedor a propositado. O que é isto? Isto é tudo sobre esta pergunta. Queremos fazer o melhor que sabemos, o nosso melhor, e a isso eu creio que estamos todos obrigados, não é? Ou fazer o melhor que pode ser feito. Porque podemos atingir outro tipo de resultados e podemos, além disso, ter efeitos colaterais na nossa vida pela adoção no sentido da sua melhoria, pela adoção de outras abordagens. E o EEP está o Timóteo outra vez, coitado. O EEP, mais uma vez, quer dizer, este pobre do Timóteo corre. Eu aposto que ela, na classe dos ratos, dos melhores corredores que existe. Eu pergunto-me se alguma vez ele atingirá outros resultados, se correrá mais depressa, se chegará a outro sítio, se não mudar de abordagem. Não vai mudar. Vai continuar na rat race, que é como se chama estas coisas. Vai continuar a fazer aquilo que está hoje. Com enorme esforço, com toda a sua aplicação, com a dedicação de todo o seu dia a fazer isto, mas sem resultados adicionais. O EEP e a diferença é, temos do lado esquerdo a abordagem empreendedora. Eu vou fazer aquilo que surge de forma natural, o melhor que posso, o que está ao meu alcance, o melhor que eu posso fazer. Bom, o que é que acontece normalmente com estas situações? Nós somos limitados, humanos, enfim, mortais, como dizia, finitos. Há, desde logo, pelo tempo que conseguimos dedicar às coisas, mesmo que sejam as 24 horas por dia, há um limite natural de conquista. É impossível ter mais resultados. Impossível. Nós não conseguimos sozinhos ter mais resultados a partir de determinada altura. E normalmente, para quem chega, portanto, batemos num teto de atingimento, neste limite natural de conquista. Normalmente, para quem chega a este tipo de resultados assinaláveis, sozinho, acontece-lhe uma outra coisa, colateralmente, e muito mais grave, que é deixa de ter vida. Porque como dedica todo o seu tempo a ter resultados muito bons, apesar de tudo, tem que dedicar mais tempo do que o comum dos mortais faz e, portanto, deixa de ter vida. O que é um paradoxo existencial, que é quando nós vivemos para trabalhar, há alguma coisa que está profundamente errada. Não é? E por isso é necessária a adoção de outras abordagens. Eu tenho níveis de atingimento que assumo, eu se calhar posso ter mais, eu posso adotar outra abordagem e não só ter mais resultados, como passar a ter vida, porque se calhar deixei de a ter a determinada altura. É, portanto, uma questão, a terceira perspectiva é uma questão de eficácia, porque tenho mais resultados, eu aumento a minha eficácia, e de eficiência, porque consigo aumentar a minha eficácia com um conjunto menor de recursos, designadamente do meu tempo, como normalmente constituindo equipas na nossa atividade, complementando as minhas capacidades com as de outros, que me libertam de tarefas que não são de valor acrescentado, etc., para ter outro tipo de resultados. Isto é a abordagem de EEP. Okay? E se quiserem de outra forma, é aquilo que acontece, quer dizer, nós temos um nível de aprendizagem, crescemos, etc., mas depois chegamos a uma parte e dizemos, está tudo bem, até tenho bons resultados e tal, mas, e posso até já estar aflito com a minha vida, porque não há tanto, eu não consigo atingir. Então tenho que adotar outra abordagem para ter outro tipo de resultados e ser, digamos, verdadeiramente um expert. Eu já não me lembrava que tinha este aqui, mas não resisto a partilhar o exemplo. Este senhor chama-se Nick Wallner. Este senhor é nosso colega nos Estados Unidos, na KW, em Portland, Oregon,
Portanto, Oregon não é... Ele não vende penthouses em Manhattan nem prédios de 10 milhões de euros. Ele vende imóveis como nós aqui. O ticket médio dele é igual ao nosso. Ele teve 12 anos numa empresa da concorrência, não importa muito, tem um balão como logotipo, não há problema. Teve 12 anos numa empresa da concorrência a trabalhar sozinho. E tinha resultados muito bons. Fazia cerca de 40 transações por ano, 40 unidades vendidas por ano, negócios por ano. Faturava 200 a 300 mil dólares, 40, 39, 38, ao longo dos anos, dos 12 anos. Olhava para o lado, primos interpares, ninguém faz muito melhor que eu e tal. Mas não tinha vida, e precisamente porque tinha resultados muito bons. Okay? Não tinha vida, estava condenado a não ter vida. Disse, eu não posso deixar que a minha vida... Este senhor tem 44 anos hoje, talvez. Disse, eu não posso deixar. Eu tenho que ter tempo para a minha mulher, para os meus filhos, para a minha família, para viver. Não é? Então veio para a KW hoje, há 5 anos. Portanto, nós tivemos com ele, ele esteve cá em Portugal, o ano passado 2 vezes, e partilhou a sua história. Não é? E em 4 anos... Ele tinha passado das 40 transações por ano para 403. Ele decuplicou o seu nível de resultados. Com uma outra particularidade. Portanto, faturou 3,2 milhões de dólares, não importa muito. Leva 1 milhão para casa. Mas há uma outra coisa muito mais importante. É que passou a ter vida. Diz que nunca mais trabalhou ao fim de semana. Obviamente não está sozinho. Tem uma equipa com 13 agentes, com uma estrutura, digamos, a suportá-lo, etc. Ele adotou uma outra abordagem. Ele mudou de abordagem. Ele não fez só o melhor que podia ser feito por ele. Ele fez o melhor que podia ser feito, ponto. E aprendeu com outros para o fazer. Okay? É disto que se trata. Este é um outro personagem que nos tem acompanhado. Quer dizer, nós com esta história toda tivemos que ir de EEP de alguma forma. Nós tivemos que reinventar as formas como falamos com os clientes, como abordamos os clientes, e para coisas que se calhar nunca teríamos feito se não tivéssemos sido compelidos a isso. Não é? Mas a verdade é que descobrimos aqui formas alternativas, em alguns casos, muitos casos complementares, para fazer coisas que não fazíamos de forma diferente, aumentando a nossa eficácia. E há coisas que vieram para ficar. Portanto, nós às vezes escolhemos e até adotamos outras abordagens, com razoável naturalidade, mais uma vez empurrados para elas. E o tema está 2 passos atrás, escolhamos essas abordagens antes de sermos empurrados para elas. É basicamente disso que se trata. Bom, isto é muito simples, mais uma vez, segunda perspectiva, vamos concentrar-nos nos 20%, anotamos os objetivos, e depois procurar a opção estratégica. Como é que eu na terceira perspectiva para adotar... Existem melhores formas de fazer isto? Há alguém que já o tenha feito? Posso frequentar frequências? Quem é que o fez? Quem é que o fez? Com quem é que eu vou aprender para fazer isto? E depois, finalmente, adotar sistemas, bloquear tempo, criar checklists de resultados e não de tarefas, usar ferramentas provadas, não reinventar a roda. Nós perdemos tempo demais, muitas vezes, a reinventar a roda, quando há instrumentos que temos ao nosso dispor, que podemos utilizar para ter esses resultados, e finalmente, introduzir responsabilização nesta perspectiva. Portanto, a accountability, se quisermos, que é este acompanhamento, numa perspectiva não de policiamento, de auditoria, de controle de fiscalização, mas de autoconsciência, desenvolvimento, progresso, crescimento. Okay? E escolher um parceiro de responsabilização para o fazer. Nós levamos isto muito a sério, como sabem, na KW, e é de facto alguma coisa que é absolutamente essencial que seja feita para que os resultados possam ser acompanhados. Quarta perspectiva, tornar a autoaprendizagem parte do seu plano de ação. Portanto, compromisso com a autoaprendizagem. Muito simples. No fundo, quem segue a quarta perspectiva, quem a pratica, não considera a aprendizagem já fiz a formação, tick the mark, vou à minha vida, já acabou, nunca mais visito isto. Não. Vê a aprendizagem como algo que é necessariamente contínuo, algo que é contínuo com vantagens, porque fazê-la hoje, fazê-la daqui a 3 meses é outra coisa, mesmo que seja a mesma coisa, nunca é a mesma coisa, e algo que temos que ter enraizado no processo de crescimento. Não é só abordagem, não é só aprendizagem formal, é a aprendizagem que temos na vivência com os colegas, na partilha de experiências, no crescimento conjunto. Okay? É preciso deixar-nos beneficiar com a aprendizagem, e para isso precisamos estar disponíveis para ela. E já agora, como sabem, na KW, o Gary Keller até define a empresa como uma empresa de formação e coaching, que por acaso faz mediação imobiliária, porque acredita, e sempre acreditou, e nós também, na aprendizagem, na formação como ativo. E a formação existe para ter resultados. Learning for doings and earning's sake, e não só para aprender. Não é learning for learning's sake. Todos nos divertimos a aprender, pode ser muito divertida a formação, mas se não proporcionar resultados também serve para pouco, não é? E, portanto, é levado a sério a forma como equaciona.
Uma coisa que gostava de partilhar Eu convosco. nisso menor, eu não. Não é? Eu queria, a quem tem som aberto, por favor, de o fechar. Obrigado. Uma coisa que gostava de partilhar convosco é a aprendizagem está longe de poder ser. Nós conotamos demasiadas vezes o termo formação com aprendizagem formal. Não é? Esta hoje até está a ser que não temos a oportunidade de fazer exercícios, vocês têm aqui que maturar durante 1h30, mas a verdade é que a aprendizagem, e a melhor delas, é obtida fazendo, com prática e ação. Também, reparem, há estudos a demonstrar isto, portanto, não sei o que eu estou a dizer, este MTL, Institute for Applied Behavior Science, demonstra isto. Nós temos 5% de retenção numa coisa como estas, numa lecture, numa palestra, se quiserem, 10% a ler, 20% com audiovisual, 30% com demonstração, portanto vai aumentando à medida que a ação de aprendizagem se aproxima da execução. Okay? E nós temos 75% de retenção quando praticamos fazendo. Porquê? Porque aprendemos, chegamos nós aos resultados, ninguém nos está a dizer quais são. Okay? E a melhor forma de aprendizagem, aliás, está demonstrado, é ensinar outros a fazê-lo. Porque nós aí desafiamos a nós próprios para sabermos mais sobre o tema e, portanto, acabamos por pôr em prática, digamos, esta questão. Quer dizer, e reforçar com isto é a aprendizagem e a forma como a vivemos, digamos, diariamente na capa d'água, é de ação e não de aprendizagem teórica. Já fiz tick the mark, PowerPoint, já vi e acabou, vou à minha vida. Não é assim, é ação. Prática deliberada, partilha, crescimento coletivo e a assimilação da experiência conjunta que temos, designadamente nos market centers. Uma outra coisa que partilhava convosco ainda sobre a aprendizagem é muito simples. Nós, na verdade, a aprendizagem começa num patamar de inconsciência e idealmente deve acabar num patamar de inconsciência também. Porquê? Porque nós começamos numa fase de incompetência, nem sabemos o que é que não sabemos. Incompetência inconsciente. Depois passamos para a incompetência consciente. Apesar de tudo, já sabemos o que não sabemos. E depois temos uma terceira fase de maturidade em que sabemos o que sabemos. E agora sabemos. Mas o nirvana de tudo isto, a fase melhor de todas, é, digamos, aquela em que já fazemos sem dar por isso, de forma competente. Portanto, somos inconscientemente competentes. Exemplo, quer dizer, quando tirei a carta não sabia guiar. Há muita gente que eu sei que anda com o carro do pai antes e tal, mas eu não sabia verdadeiramente guiar. E havia carros com mudanças manuais e tal. E a verdade é que sabia o que era uma embreagem, um acelerador e tal, mais coisa, menos coisa. Mas a verdade é que não sabia nada, não sabia como é que funcionava e tal. Vamos tendo aulas de condução muito tensos e tal, e depois a certa altura, bom, sabemos o que não sabemos, sabemos o que passamos a saber a determinada altura, mas a verdade é que hoje todos nós, e todos os que tenham carta neste coletivo, já sabem o que fazer sem pensar nisso. Nós hoje guiamos inconscientemente e somos proficientes naquilo que há 30 anos se calhar não conseguimos fazer porque não sabíamos o que era. Isto passou por prática, prática, prática. Mais uma vez estamos exatamente na mesma situação. Ainda uma última nota em relação à aprendizagem. Eu como vos digo, há aqui conteúdos que são da formação dos 5 PPs canónicos e outros que são um bocadinho menos. Mas eu vou, enfim, desculpem-se os menos canónicos, mas as imagens ajudam-me a pensar e, quer dizer, o ambiente conta, o ambiente de aprendizagem é absolutamente decisivo. Se vocês imaginarem uma organização em que as pessoas são inseridas que seja burocrática, perra, hierárquica, de porta fechada, em que não há partilhas, em que não... o que é que acham que acontece a uma pessoa que se insira nessa organização? Por maior que sejam os méritos que tenham, por maiores que sejam os méritos que tenham, competência profissional, etc. Acontece uma de duas coisas. Ou a pessoa, porque reconhece em si essas capacidades, depois pira-se, vai para outro sítio, vai para outra organização qualquer, ou então é influenciada por essa organização e fica na mesma como essa organização. Por melhores que sejam os legumes, se os enfiamos em vinagre, transformamos-los em picles. O ambiente conta. Inversamente, numa organização aberta, comunicativa, de partilha, de crescimento e desenvolvimento coletivo, o ambiente conta, crescemos mais, ok? Com aprendizagem formal e com aprendizagem, sobretudo, baseada na ação e na aprendizagem não formal. Outro exemplo, seguir os melhores, ter quem faça, quem vá à frente, quem nos possa ajudar, digamos, a fazer, é essencial. Eu gosto muito de fazer ski, alpino,
E quando comecei a fazer ski, não sabia fazer ski, e aprendi com um amigo meu que sabia fazer ski lindamente, não é? E então aquilo que aconteceu foi, eu não tenho dúvidas que aprendi mais com ele do que se estivesse estado sozinho, digamos, a aprender e a fazer. A inserção em ambientes coletivos, em que há partilha de experiências, em que há colegas mais experientes, etc., e que estão disponíveis para partilhar, é sempre melhor do que fazer individualmente. Eu acho que isso nós podemos, enfim, orgulhar-nos de ter nos market centers da KW, a perspectiva como temos, como vemos o desenvolvimento dos projetos, e ter, sobretudo, a bordo os perfis de pessoas que estão disponíveis para esta partilha, os consultores experientes, que ajudam os movimentos experientes, etc. Isto é absolutamente fundamental. O ambiente conta, o ambiente é decisivo. Eu não vou mostrar que a formação da KW é premiada, é contínua, não é obrigatória, etc., essas coisas todas, mas é premiada, e isto é um dos ativos essenciais que nós temos ótimos mecanismos de compensação, mas a compensação é uma coisa que não serve para nada se não tivermos as escadas para lá chegar. E essas são precisamente a formação, o desenvolvimento coletivo, o acompanhamento que temos no Market Centers. Tirem partido dele os que cá estão, que eu creio que será a maioria dos colegas que estão nesta coisa, tirem partido dele. Está ao vosso dispor, e o ambiente conta, e a aprendizagem é decisiva. Quarta perspectiva pessoal. E isto é só para vos dizer, há formação para todos os níveis, etc. E, obviamente, escolher aquilo que mais se adapta e ajusta à vossa fase de desenvolvimento profissional em cada momento. Com a ajuda, naturalmente, dos PCs, dos team leaders, etc. Quinta perspectiva. Remover crenças limitadoras. Esta parece ser razoavelmente autoexplicativa, não é? Temos que tirar os macaquinhos do sótão que demasiadas vezes nos acompanham. E aqui, eu te fazia uma pergunta. Quem é que sabe desenhar? Eu não sei se há respostas. Eu não vos vejo, portanto é difícil. Mas das pessoas que vi, dos que estão aqui, que eu consigo visualizar, ninguém pôs o dedo no ar. Bom, ninguém sabe desenhar, ou então se calhar uns sabem desenhar que eu não vi. Pois é. Eu acho que todos sabemos, uns melhor do que outros, não é? Eu sei. Eu sei. É isso? Eu sei. Tem a ver? Não só sei, como sou absolutamente especialista na matéria. Porque não só desenho o Manel, como a sua irmã. Estão a ver? Sou especialmente... Também desculpa lá. Isto é uma provocação. A primeira vez que eu ouvi isto, e que foi o Nick Waldner, aquele jovem americano que nós vimos há bocado, teve cá connosco ano passado e fez precisamente isso. Quem é que sabe desenhar? E sabe o que eu fiz? Não pus o dedo no ar. Não pus. Porque eu acho que não sei desenhar. Tem que ser aqui um Picasso ou uma coisa qualquer para saber desenhar. A verdade é crenças limitadoras. Nós sabemos desenhar. Se calhar todos já jogámos ao Pictionary e sem saber fazer riscos, levamos as outras pessoas a entender a nossa mensagem. Temos vezes perguntem a uma criança de 4 anos se ela sabe desenhar e vocês vão ver se elas não vos pintam o mundo. Sabes desenhar? Claro que sei. Pinta-vos a casa, o bairro, o cão, que vai parecer um jacaré, mas não há problema. Mas ele desenha e faz. E não tem crenças limitadoras. Nós somos demasiado temperados ao longo da vida com coisas que nos ancoram e que nos puxam com crenças limitadoras para baixo. E a verdade é que quem tem resultados extraordinários não pode ter crenças limitadoras. Tem que pensar, eu não consigo, eu não faço, não acontece. Nem ao contrário, fazer logo a pergunta assim, não consigo porquê? Mas isso não pode ser. Nós não podemos ter âncoras do Titanic agarradas aos pés e querer voar. É impossível. É impossível. Portanto, temos que nos libertar destas coisas. Não é? Isto é um exemplo relativamente clássico. Este senhor chama-se Roger Bannister e foi o primeiro personagem na história da humanidade, neste caso, a percorrer a milha em menos de 4 minutos, que era uma coisa que andava a ser tentada há muito tempo. Estão aqui os rankings. Ele fez isto em 1954, sim? E foi o primeiro a fazê-lo, apesar de andar um senhor australiano chamado John Landy, há não sei quantos anos, a procurar bater o recorde da milha em menos de 4 minutos. E não conseguia, ficava sempre em 4 e pouco, 4 não sei quanto e tal. Nem sequer era ele o primeiro classificado noutras provas que existiam antes do Roger Bannister ter batido este recorde. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? Está ali. Foi o John Landy que ganhou. Porque alguém bateu aquilo. Deixou de ser um mito para ele. Ele não era nem mais nem menos. Provavelmente nem treinou nem mais nem menos, até capaz de o ter feito. Mas a verdade é que o mito caiu
e ele foi o próximo a bater a marca do Roger Bannister. Muitas vezes é de mitos que temos construídos que acabamos por não chegar a chegar. Este senhor, o tal, o Kipchoge, que correu a maratona em menos de 2 horas, o ano passado, já por esta altura mais ou menos, ele vai ser batido por alguém proximamente. Não sei se por ele próprio ou se por alguém que vai bater aquilo, porque alguém já fez isto. E, portanto, já há gente a trabalhar para isto acontecer. E este mito vai cair. Não sei se próximo ano, não importa, mas vai acontecer com certeza. Mitos. Não consigo. Não consegue. Não consegue. Mas como é que se sabe se não consegue, se nem tentou? Impossível. Mitos. O meu mercado não deixa. Só os americanos é que fazem e tal. Nick Wallner. Sabem qual é a primeira pergunta que vai à cabeça das pessoas? É, não, mas o teu ticket médio é muito maior que o meu. Não, eu estou em Portland, Oregon. E se fizerem a divisão do volume de negócios dele, do número de transações que teve, é exatamente igual ao nosso. 3.500 por cada base de transação, não sei o quê. Portanto, às vezes somos céticos demais em relação a isso. Claro que no nosso mercado de indústria também. Estaremos a ter a abordagem certa? É preciso fazer as perguntas certas. Não precisamos mudar de abordagem? Mito, eu não consigo dedicar? Não, impossível. O meu dia não me dá para dedicar 2 horas, por exemplo, para gerar leads, para dinamizar o meu negócio. Bom, se é absolutamente essencial que eu faça para ter resultados, o que eu tenho é que fazer o inverso. É proteger o meu dia, proteger o meu tempo, para ser capaz de fazer impertrivelmente isto todos os dias. Porque é o meu futuro que está em causa. Ter um objetivo e não o realizar completamente é falhar. E um objetivo, falhei, que chatice, só consigo chegar a metade ou 3/4. Falhar é ter um objetivo e não tentar tudo até o atingir. Isso sim é falhar. Na KW, aliás, como vocês sabem, já tenho ouvido dizer, nós prezamos o erro, porque errando aprende-se. Primeiro, só erra quem tenta. Porque quem não faz, não erra. E em segundo lugar, errar é aprender, porque da próxima vez faremos melhor. Fail forward. Porque cada vez que erramos, aprendemos uma coisa para não fazer e estamos a crescer profissionalmente, digamos, com isso. E pessoalmente. Bom, isto é mais uma vez, crenças limitadoras, dizer assim, quando isto nos aconteceu, vocês lembram-se o que é que foi a segunda semana de março? Ai, que Jesus, o que é que isto vai ser? Ai, que coisa, ai, que não sei. Ouçam, nunca. Nós o que dissemos sempre foi assim, o pior vírus é o do medo e da inação. Imaginem que tínhamos posto na cabeça, isto agora vai ser uma desgraça, um apocalipse, vai tudo, não sei o quê. Fizemos exatamente o contrário. E é disto que se trata. Nós temos que mover crenças de tempo. Foi a ação que tivemos desde esse momento até agora que nos está a permitir a quem se dedicou, digamos, a fazer aquilo que tinha a fazer, ter os resultados que estamos a ter hoje. Remover crenças limitadoras. Não sermos vítimas das circunstâncias, agirmos perante elas e tirar macaquinhos do sótão da cabeça. Ser responsável, sexta perspectiva, e última acho eu, porque acho que não tinha mais nenhuma inscrita. Como vos disse, não de uma perspectiva de ser bom ou mau pai de família ou mãe de família, mas ser responsabilizável, ser dono do nosso caminho. Aquela frase que tínhamos inicialmente, nós não podemos controlar as circunstâncias que nos rodeiam, o que nos acontece, as pandemias que nos chegam, os desastres que há, as coisas que nos acontecem no dia a dia, mas podemos e devemos, temos de controlar a nossa atitude perante elas. Porque essa é a única coisa que controlamos. E em função dessa atitude, nós podemos ser donos do nosso caminho ou escolher ser capturados pelo que nos acontece. E para isso, a vida acontece, não é? A vida acontece todos os dias. Não vai deixar de acontecer. Uma notícia ou boa, amanhã vai acontecer outra vez e depois também. A questão é como é que nós agimos perante isso. Para já, como é que reagimos, não é? É que agir é diferente de reagir. É que se agirmos, estamos a ser ativos. E se reagirmos, estamos a ser passivos. Agir é tomar o controle. Reagir é ser rebocado. E por isso a sexta perspectiva é tudo sobre atitude e escolha. É tudo sobre eu quero ser uma vítima ou quero ser responsável. Porque uma vítima diz, ai Jesus, ai que desgraça, ai que não sei o quê, ou então não quer tomar conhecimento da realidade, procura sempre a negação, rejeito, isto não vai acontecer. Bom, isto talvez não é bem assim, isso roça a inconsciência, por vezes, não é? E depois, normalmente, nunca é culpa nossa, eu atribuo a culpa, foi porque isto aconteceu, cheguei atrasado, estava imenso trânsito, desculpa, cheguei atrasado, estava imenso, desculpa. Chegar atrasado ou não, é claro que todos nós podemos ter circunstâncias que fazem chegar atrasado um ou outro. Quando é recorrente,
Por exemplo, há uma solução boa, é sair mais cedo. Porque quem não sabe chegar à hora, chega antes. Portanto, é um tema de atitude perante as coisas. E é um tema que tem. E ser responsável, que é o que devemos ser escolher, se esta perspectiva é sobre isto, é, ok, são estas, o que é que eu vou fazer sobre isto? Qual é a forma como vou abordar isto? Qual é a atitude que tenho perante isto? A realidade é esta, sim, isto não é muito agradável, mas eu vou ter que fazer isto sobre isto. Procuro soluções e depois dinamizo e progrido os planos, e faço progredir os planos de ação para os atingir. Curiosamente responsável do inglês é capaz de resposta. Responsible é response-able. É capaz de resposta, capaz de encontrar solução, capaz de encontrar resposta. É um foco sempre na solução e nunca no problema. Outra coisa que há na tradução da palavra accountability, como sabem aqui, nós temos, o accountability é o acompanhamento. O que nós devemos ver, porque a tradução para português de accountability não é precisa, é responsável, mas devemos sempre na tal perspectiva policiamento, auditoria, controle, fiscalização, etc. Não é esse o propósito, não pode ser, não é esse o objetivo. Accountability é coaching. Ser responsável e escolher ser responsável com alguém que nos ajude a medir o nosso progresso, a acompanhar o nosso caminho, é consciência, é desenvolvimento, é progresso. Não é nada das outras coisas. Okay? E é assim que temos que ver a coisa. Há uma vantagem em ser responsável, enorme. Isto é um estudo do American Society of Training and Development, diz que, bom, quem pensa objetivos, quem tem objetivos pensados, tem uma probabilidade, em princípio, superior a 30%, pelo menos garantidamente 30% de os conseguir. Quem os pensa e os escreve, aumenta essa probabilidade para mais 45%. Quem os pensa, os escreve e deriva um plano de ação para os concretizar, aumenta essa probabilidade para 65%. E quem faz tudo isto, e além disso, adiciona um processo de responsabilização a isto, de acompanhamento desse plano de ação, a probabilidade aumenta drasticamente para mais de 85%. Portanto, escolher ser accountable, ser responsável nesta perspectiva, é escolher ter mais resultados garantidamente do que não sendo. É disso que se trata. Sétima perspectiva. Não há mais. Não se preocupem. Não há mais perspectivas. Estou a ver se acabo. Está bem? Esta foi a última. Bom, o tema, desmanar a palestra, mas o que é que fazemos agora? E agora? E com isto? O que é que nós fazemos? O que é que fazemos com os 6 PPs? Sejam em modo vitamina ou sejam em modo perspectiva pessoal? Bom, podemos escolher fazer nada especial. Amanhã é um outro dia. A vida continua. E, portanto, podemos escolher continuar a cair nas armadilhas do tempo, da espuma dos dias, naquilo que todos os dias as pedrinhas pequenas de areia nos trazem. Todos os dias. Podemos continuar até inconscientemente, convencidos que estamos a fazer imenso, a fazermos o melhor que podemos, a toda a velocidade, com imensas horas de trabalho por dia, fazer montes de coisas, mas não necessariamente as coisas que são importantes na nossa vida. Podemos também escolher, digamos, continuar a ser vítimas da ampulheta do tempo, desde que nascemos até que morremos, e não ser donos do nosso caminho, do nosso destino. Ou podemos, se calhar, ter outra abordagem. Deixem-me partilhar este último vídeo convosco, está bem? Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo, lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero luego todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, le daban pan seco, diarios viejos, iba un trapero, lo vendía, le daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos.
había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo, no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, el profesor de matemáticas, que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice T con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0, mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un 0, ¿por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, ya era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas, veía si era un bicho raro. Era un 0 injusto, y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo, porque es lo inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela, yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte, nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado. Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis. Sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día, dentro de 20 años, que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Bom, mais acho que com essa dispensa comentar. Este testemunho deste senhor é um tratado às 6 PPs. Mestria, mestria, mestria. Foco claro no que tinha que fazer, coisa com dificuldades, não sei o quê. Submetido a humilhações, destruições de convicções, de não sei o quê, não sei o quê. Nunca perdeu o foco. Aprendizagem, até o dicionário lia para saber assim. E foi dono do seu destino, das suas escolhas, da sua vida, toda a vida, apesar de todas as dificuldades. É um tratado, é absolutamente genial.
Eu acho que o BBVA, espero que nunca nos processe para estarmos a usar isto, presumo que seja mais ou menos público, mas estava para aí absolutamente delicioso. O tema agora é, bom, o que é que fazemos com isto e o agora? Agora vitaminemos, é muito simples. Tomemos perspectivas pessoais todos os dias. Porque como tomamos vitamina, sabem que estas coisas estão ao nosso dispor. As vitaminas há em frascos e em caixas e em várias apresentações e formatos. Tomemos vitaminas PPs de perspectivas pessoais em doses diárias, todos os dias, a começar hoje. Porque é que havemos de esperar para a semana que vem? E já agora consultemos as vitaminas, é com o seu farmacêutico, aqui é mais com o seu coach, não é? Portanto, nós temos isto ao dispor. Porquê é que não começamos a fazê-lo? A pergunta é para todos, é para mim também, vemos, não é? Muitas vezes, mas é disto que se trata. E, portanto, gostava que pensassem, não temos tempo para fazer exercícios, se tiverem que levar alguma coisa para casa daquilo que tivemos aqui a fazer e a falar este bocadinho, o que é que querem fazer para cada perspectiva hoje, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã? Pensem nisso. Eu estou naturalmente disponível para tudo, isto é simplesmente sejam 6 PPs. Estou disponível para se quiserem falar sobre isto, agora ou depois. Agradeço a vossa... Eu vou fazer uma coisa agora, se não se importam, que é vou